Ele deixou cabeças de rivais em praça pública, sequestrou o próprio filho de El Chapo para mandar um recado e se tornou o homem mais procurado do México, com recompensa milionária oferecida pelos Estados Unidos. Durante anos, foi tratado como intocável, um fantasma que comandava um dos cartéis mais poderosos do mundo sem quase nunca aparecer. Mas tudo mudou. Após meses de inteligência, uma operação com o exército, guarda nacional e apoio aéreo cercou El Mencho em Jalisco. Houve um confronto, mortos, fuga pela mata e o desfecho que surpreendeu todo mundo. O chefão do CJNG estava morto. Só que a história não termina aí. Com o filho condenado à prisão perpétua e o líder fora do jogo, quem assume agora? O cartel vai se fragmentar? Vai surgir uma guerra interna? Ou alguém já estava preparado para ocupar o trono? No vídeo de hoje você vai entender como Nemésio ele virou El Mencho, como construiu esse império do narcotráfico e o que realmente aconteceu na operação que colocou fim à sua trajetória. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Quando Nemésio Rubén Oseguera Cervantes nasceu em 17 de julho de 1966 em Aguililla, no México, poucos imaginavam que aquele bebê se tornaria um dos narcotraficantes mais perigosos do mundo. Vindo de uma família pobre, ao lado de 5 irmãos, Nemésio cresceu em meio à dificuldade e teve uma infância marcada por instabilidade. Abandonou a escola ainda na adolescência e resolveu trabalhar para ajudar em casa. Começou no campo, mas aos 14 anos já estava envolvido com o crime, atuando como vigia de plantações de maconha. Alguns anos depois, decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos em busca do chamado sonho americano. Naquele momento, não pensava em seguir no mundo das drogas. Mudou-se ilegalmente para a Califórnia, adotou outro nome para não ser descoberto e tentou se manter discreto. Mas, na terra do tio Sam, nasceu El Mencho e qualquer chance de abandonar a criminalidade ficou para trás. Nos Estados Unidos, El Mencho passou a atuar ao lado do irmão, também envolvido no crime. Desde cedo, mostrava ser mais atento e calculista do que muitos ao seu redor. Em 1992, a polícia quase conseguiu capturá-lo. Ele e o irmão fariam uma entrega de heroína em São Francisco, mas os supostos compradores eram, na verdade, policiais disfarçados, prontos para dar o flagrante em El Mencho e em Abraham. O detalhe que mudou tudo foi o dinheiro. El Mencho percebeu que as notas estavam limpas e novas demais, algo incomum do submundo do tráfico, e aquilo acendeu um alerta. Rápido, avisou o irmão e ainda tentou reagir à situação, mas não houve fuga. Mesmo desconfiados, os dois acabaram presos. Abraham já tinha antecedentes. Para El Mencho era a primeira vez atrás das grades. Como o irmão já tinha antecedentes e nos Estados Unidos a pena aumenta bastante para reincidentes, El Mencho decidiu então assumir toda a responsabilidade. Tomou o BO sozinho e se declarou culpado. Recebeu 5 anos de prisão, mas cumpriu pouco mais de 3 e saiu em liberdade condicional. Esse período atrás das grades foi decisivo para o próximo passo na sua trajetória no crime. Foi ali que ele aprendeu mais sobre narcotráfico e descobriu o verdadeiro potencial da metanfetamina. Muito antes de qualquer império fictício como o de Gus Fring, El Mencho já começava a estruturar o seu. Ainda nos Estados Unidos, contou com o apoio do cunhado, Abigail González Valencia, líder do Cartel Milênio, para poder entrar de vez naquele mercado extremamente lucrativo. Nos anos 2000, as drogas sintéticas já dominavam festas e a juventude americana. Era uma mina de ouro. Aos 30 anos, acabou deportado para o México após a condicional. Mesmo assim, manteve contato com o cunhado e o cartel, que mais tarde assumiria, levando tudo a um nível muito maior. Quando entrou para o cartel, El Mencho começou como segurança de um traficante apelidado de El Maradona. Se o nome tinha relação com cocaína, ninguém sabe. O que se sabe é que aquele posto não era para qualquer um. Exigia inteligência, frieza e leitura rápida das situações, qualidade que ele já demonstrava ter de sobra. Aos poucos foi ganhando espaço, subindo na hierarquia, conquistando respeito, se aproximando do núcleo principal. O passo seguinte
consolidou ainda mais a sua posição. Casou-se com uma mulher da família Valência, fundadora do cartel. Para fortalecer o esquema e facilitar a entrada de drogas no México, o cartel do Milênio mantinha contato direto com fornecedores colombianos. A família Valência, que vivia em Michoacán, precisou sair de lá em 2003, pressionada pelos ataques do grupo rival Los Zetas, apoiado pelo Cartel del Golfo. Foi então que El Mencho e o sogro se mudaram para Guadalajara, em Jalisco, e ali o jogo começou a virar. Em Jalisco, o cartel do Milênio se aliou a uma ala do cartel de Sinaloa, liderado por Ignacio Nacho Coronel, aliado direto de Joaquín El Chapo Guzmán. Essa parceria colocou El Mencho em papel estratégico nas operações em Colima e Jalisco, coordenando o tráfico, o dinheiro e ações violentas. Ele também mantinha contato com os irmãos Ochoa, colombianos ligados historicamente a Pablo Escobar. Essas conexões fortaleceram o grupo na disputa contra os Zetas, ex-militares altamente treinados. Jalisco virou peça-chave, estado desenvolvido, bem localizado e ideal para exportação. Foi ali que investiram pesado nas drogas sintéticas. Em 2009, o líder Oscar El Lobo Nava Valência, ele foi preso. Em 2010, o seu irmão El Tigre também caiu. É engraçado o nome que eles usam, né? O lobo, o tigre. Sem comando definido, o cartel entrou em crise. Parte defendia que El Mencho assumisse, já que ele era ligado à família Valência pelo casamento. Outros discordaram e o resultado foi uma divisão. O cartel do Milênio se fragmentou em La Resistência e Los Matazetas, liderado por El Mencho. Ele agiu com estratégia. Em vez de depender só de confronto, passou a expor crimes dos rivais contra civis e autoridades e investiu pesado em influência, corrupção de agentes, políticos e espaço na mídia para desgastar adversários. Com a pressão aumentando, Los Matazetas consolidaram domínio no oeste do México e adotaram um novo nome, Cartel de Jalisco Nueva Generación. Ali começava então outra fase. Uma das marcas do grupo foi a exibição pública de corpos de rivais. A lógica era simples: transformar morte em recado. Corpos deixados em locais visíveis espalhavam medo sem precisar de explicação. O CJNG também passou a atacar forças de segurança. Em 2010, foi responsável pela morte de 15 policiais, elevando a tensão com o governo. Nos anos seguintes, enfrentou Los Zetas e os Caballeros Templários, enfraquecendo então rivais em várias regiões. Alguns cartéis se alinharam a eles, outros desapareceram. O nome de El Mencho passou a circular com peso e medo. Assim, consolidou-se como um dos nomes mais temidos do narcotráfico mundial. Segundo autoridades mexicanas, o grupo de El Mencho passou a controlar boa parte das rotas de tráfico em Jalisco, Colima e Guanajuato. O foco principal sempre foi a produção e venda de metanfetamina, uma das drogas sintéticas mais lucrativas do mercado, algo que até a cultura pop já ajudou a popularizar. E o esquema não ficou restrito ao México. As operações se expandiram para diversos países, elevando o grupo ao status de uma das maiores organizações criminosas do mundo na exportação de drogas sintéticas. O cartel de Jalisco Nueva Generación passou a ser comparado com frequência ao cartel de Sinaloa, de El Chapo, até porque existe ligação histórica entre eles. Mas há uma diferença clara no modelo de negócio. Enquanto o CJNG domina o mercado das sintéticas, o cartel de Sinaloa construiu a sua força principalmente no tráfico de cocaína. Essa divisão de interesses, inclusive, ajudou a evitar confrontos diretos entre os dois grupos. Um episódio que mostra como El Mencho conseguia ser ao mesmo tempo estratégico e imprevisível aconteceu em 2016. Jesús Alfredo, filho de El Chapo, estava em Puerto Vallarta com membros do cartel de Sinaloa. Detalhe, a área era dominada pelo CJNG. No crime organizado, circular no território rival sem autorização é visto como provocação. E segundo relatos, El Mencho já havia avisado que não queria os chapitos por ali, mesmo mantendo uma relação relativamente cordial com Sinaloa. Ainda assim, o filho de El Chapo decidiu comemorar o aniversário num restaurante da região cercado de amigos. E o desfecho foi direto. Homens armados do CJNG invadiram o local, renderam todos e levaram o grupo, incluindo Jesus. Naquele período, Sinaloa enfrentava disputas internas, porque El Chapo estava preso. Quem liderava era Ismael El Mayo Zambada, mas a divisão de poder gerava tensão. Ao que tudo indica, El Mencho usou o sequestro para ampliar essa instabilidade e ganhar vantagem enquanto o rival estava fragilizado. Jesus e os outros ficaram cerca de 5 dias sob o poder do CJNG antes
antes de serem liberados. A negociação acabou sendo conduzida por El Mayo, o que fortaleceu ainda mais a sua posição dentro do cartel de Sinaloa. Na época, chegaram a circular rumores de que outro filho de El Chapo, o Iván Arquivaldo, também teria sido sequestrado, mas as autoridades negaram essa informação. Ainda assim, o episódio abalou o equilíbrio entre os cartéis e deixou claro que El Mencho não tinha receio de provocar quem quer que fosse. Por essas e outras, El Mencho se tornou o homem mais procurado do México e um dos mais buscados nos Estados Unidos. O país chegou a oferecer 15 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão. O CJNG se transformou em uma das organizações criminosas que mais lucram no México e, segundo investigações, passou a manter ligações com grupos criminosos nos Estados Unidos, na América Latina, Europa, Ásia e até na África. Com o passar dos anos, o cerco contra El Mencho e a sua família foi se apertando cada vez mais. Em 2020, El Menchito, o filho do chefão, acabou extraditado para os Estados Unidos, onde passou a responder por acusações ligadas ao tráfico de drogas. As conexões internacionais do grupo são tão amplas que em 2020 um brasileiro chegou a ser preso acusado de manter ligação direta com o CJNG. Foram encontrados no celular deste homem, Manuel Alejandro Luiz León. Ele foi preso ao lado de outros 3 mexicanos, um brasileiro e um colombiano, acusados de traficar 90 quilos de cocaína. Em 2023, ninguém sabia ao certo onde El Mencho estava, discreto, quase nunca aparecia, e parecia ter como estratégia justamente isso, evitar exposição, ficar fora dos holofotes e observar tudo à distância, longe da mira das autoridades. Provavelmente contava com policiais e até outras autoridades trabalhando ao seu favor, o que explicaria como ele conseguiu ficar tanto tempo longe de grandes problemas. Há relatos de que muitos dos seus homens seriam leais a ponto de dar a própria vida por ele. Mas, entre 2023 e 2024, a pressão das autoridades aumentou de forma significativa. A busca por Nemesio se intensificou, assim como as operações contra o CJNG. Bens ligados aos grupos foram congelados, operadores importantes acabaram presos e a mídia internacional voltou a citar El Mencho como um dos últimos chefões intocáveis do narcotráfico. Até que o chefão acabou sendo atingido, não de forma direta, mas por meio do próprio filho. Em março de 2025, El Menchito foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em um golpe pesado contra a estrutura da família. Ele era visto como um dos principais sucessores dentro do cartel, e a condenação, é claro, abalou diretamente a linha de sucessão, aumentando ainda mais a pressão sobre El Mencho e deixando claro que as autoridades internacionais estavam avançando com força contra ele. Pelo histórico de El Mencho, parecia que ele estava sempre um passo à frente, pelo menos era essa a impressão até dia 22 de fevereiro de 2026. Em 22 de fevereiro de 2026, El Mencho foi localizado numa área rural de Itepalpa, no estado de Jalisco, após meses de trabalho intenso de inteligência. E olha que muita gente imaginava que ele estaria escondido em outro estado, talvez até fora do país, mas não, ele continuava em Jalisco. As autoridades mexicanas chegaram até ele monitorando pessoas do seu círculo mais próximo. Segundo reportagens, o cerco se fechou depois da visita da namorada, com o apoio de informações compartilhadas por agências dos Estados Unidos. Curioso é que não seria o primeiro chefão capturado assim, meio que por conta de uma mulher, né? O próprio El Chapo também acabou sendo localizado após contato com uma mulher. A operação teve início antes do amanhecer, com participação do exército mexicano, da Guarda Nacional e até apoio aéreo. Quando as forças avançaram, os seguranças do cartel reagiram imediatamente, dando início a um intenso confronto armado. A troca de tiros deixou policiais mortos e El Mencho acabou sendo encontrado ferido ao lado de 2 aliados, enquanto ele tentava fugir por uma área de mata. Ele foi colocado em um helicóptero para receber atendimento médico, mas no fim acabou morrendo durante o transporte. A confirmação da morte gerou uma reação imediata do cartel e de seus aliados, bloqueios de estradas, veículos incendiados, confrontos em vários estados, ataques a prédios públicos e até cancelamento de voos, além da suspensão das aulas. O México inteiro entrou num alerta máximo. Bom, é assustador perceber o tamanho do poder que esses grupos ainda exercem. A verdade é que a operação marcou o fim de um dos criminosos mais procurados do mundo, mas também inaugurou um período de incerteza e tensão sobre o futuro
do CJNG. Afinal, com El Mencho morto e o filho condenado à prisão perpétua, quem assume o comando agora? E claro, a morte de El Mencho foi vista como uma vitória para as autoridades, mas também exigiu reforço na segurança da fronteira dos Estados Unidos e acendeu alertas sobre a estabilidade no México, ainda mais com eventos internacionais se aproximando, como a própria Copa do Mundo. No fim das contas, a morte de El Mencho encerra um capítulo pesado na história do narcotráfico, mas está longe de significar o fim do problema. Quando um nome desse tamanho cai, o vácuo que fica raramente permanece por muito tempo. No mundo do crime organizado, o poder não desaparece, ele acaba mudando de mãos. A grande questão agora é quem vai assumir esse trono. Alguém da própria estrutura do CJNG? Algum parente distante? Um braço direito ainda nas sombras? Ou a gente vai ver uma disputa interna capaz de fragmentar o cartel e mergulhar o México em mais instabilidade? A história mostra que toda sucessão nesse universo costuma vir acompanhada de sangue, alianças inesperadas e reconfigurações de poder. E você? O que você acha que vai acontecer agora? Se você quiser um vídeo explorando quem pode assumir o lugar de El Mencho e quais os cenários podem surgir a partir disso, comenta aqui embaixo que, se vocês gostarem, a gente traz o vídeo. Até o próximo. Tchau!